Fala jovens, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Vitor Campos, sou o contador da Valor Assessoria Empresarial e você está no quadro Rota de Sucesso. Hoje temos a honra de conversar aqui, convidamos nosso amigo Gugel, uma referência na parte de planificação. Gugel, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal, para quem não te conhece, quase todo mundo te conhece, né? Mas para quem não te conhece ainda, se apresenta aí, fala um pouquinho da tua história, de onde tu veio. Então, Vitor, meu nome é Marcos Gugel, o nome de guerra é Gugel Padeiro Artesão, então é conhecido mais como Gugel, desde a época que serviu o exército. E eu sou paranaense, nasci no Paraná, meus pais são do Rio Grande do Sul, mas meus avós são italianos e eu tenho a família toda de origem italiana, né? E eu hoje moro em Pernambuco há 28 anos, sou casado com a minha esposa, temos 3 filhos, né? Um filho estuda fora hoje, está estudando na Itália, a gente tem a cidadania, então ele está lá estudando. E temos 2 filhas que estão com a gente, né? Então é um trio aí, um trio. Legal. O Gel trouxe tudo isso aqui que vocês estão vendo na mesa, gente. A gente vai abrir daqui a pouco aí, vocês vão ficar só na vontade, mas a gente vai abrir vai partir, né? Cortar pra gente provar, né, Gugel? Chama a menina aqui também da equipe técnica que tá gravando aqui para provar junto comigo. E eu queria saber, Gugel, como foi que surgiu, porque você é apaixonado por planificação, porque eu já percebo, né? Você não precisa nem falar. Como foi que surgiu essa paixão por planificação? E se o termo está correto? É isso mesmo. Bem, isso surgiu com a minha mãe, né? A minha mãe fabricava os pães, fazia pães em casa. Nós somos de uma família de 8 irmãos, né? E é uma família numerosa e na época o meu pai sofreu um acidente, então ficou deficiente e aí tivemos que trabalhar desde pequenininho. Então eu com 5 anos de idade, 4, 5 anos, já ajudava a minha mãe a fazer os pães. Então ia comprar farinha naquela época no armazém, não era nem supermercado, né? Então, e ajudava ela a fazer os pães. E ela fazia os pães de fermentação natural. Então a gente não sabia usar fermento biológico, fermento químico. E aí, então desde 5 anos que eu ajudo a minha mãe a fazer pão. E aí com 14 para 15 anos eu fui morar em Rondônia, onde tinha um irmão que morava lá. E aí lá eu abri a minha primeira padaria artesanal. Então eu tinha 15 para 16 anos nessa época. E foi a minha primeira padaria. Então eu passei 1 ano e meio lá fabricando pão. Fabricava o pão, assava eu mesmo fazia o meu forno a lenha, né, aqueles fornos de tijolos a lenha, eu mesmo fazia os fornos, né, assava os pães, colocava na bicicleta e ia vender na cidade, que a gente morava assim uns 5 quilômetros mais ou menos do centro. Então eu ia-se embora para vender para a cidade. E ali fui adquirindo, tinha um supermercado, aí o pessoal foi conhecendo, tinha muitos clientes, médico, dentista, pessoas comuns, oficina mecânica, passava onde o pessoal via o padeiro e eu comecei a fazer isso com 16 anos, né? 15 para 16 anos. Que história incrível. É empreendedorismo nato, né, Gugel? Tá na veia desde... Depois eu fiz várias coisas, né, na vida, um pouquinho, mas nunca deixei de fazer o pão. Então, porque o pão carregava com a gente. Para onde nós íamos, eu sempre levava o fermento natural e fabricava o pão. Mesmo que às vezes não trabalhasse com o pão em si, né? É um fato assim que aconteceu que eu, depois desse período, eu fui morar... Voltei aí para o Paraná e acabei indo morar no Mato Grosso. Aí lá eu fui trabalhar na época no escritório, depois fui ser motorista de caminhão e aí, mas fazia o pão. Isso que eu ia perguntar, sempre que tem uma oportunidadezinha ali, fazia um pão. Mas é porque quem me conhece que está assistindo aí sabe que eu na cozinha sou um desastre. Mas assim, tipo, você vai para um pequeno evento na casa de um amigo, passar 5 horinhas, 4 horinhas, você já consegue levar os produtos, fazer o pão lá, você faz essa prática, tem esse costume de fazer isso também? A gente faz. Eu faço os workshops, né, pelo Brasil afora, né? Eu dou treinamento em todo o Brasil. Então aqui, assim, né, em Pernambuco, eu fui o precursor da fermentação natural, né?
Então, eu mesmo não estando no centro de Recife, que eu trabalhei, que a empresa da gente nasceu numa comunidade ali carente, na época em Santa Amaro, ali chamada Ilha Santa Terezinha. Eu comecei em 95 ali, final de 95, e eu profissionalizava jovem e adolescente, entende? Então eu trabalhava com esse jovem e eu fabricava na época bolinho de bacalhau, bolinho de charque, bolinho de queijo, feito com macaxeira, né? Então, e fazia o pão e vendia os pães para alguns clientes que tinham de produtos naturais, porque o pão era de fermentação natural, né? É um pão que não se encontra em todos os lugares, né, Gugel? A gente anda aí pelo estado, pelas cidades, e a gente não é tão comum encontrar uns pães com tanta qualidade como o que a gente pode ver aqui, e daqui a pouco vai experimentar aqui também. Mas me conta, Gugel, como foi a tua história? Tu nasceu no Paraná, foi para Rondônia, começou já a empreender lá, e como tu chegou em Pernambuco? Então, em Pernambuco eu cheguei porque eu faço parte do movimento dos focolares. Como? Movimento dos focolares. Focolares. Aqui em Garaçu tem a Mariápolis, Sim, Santa Maria. Sim. Né? Então eu conheci a minha esposa num encontro de jovem em São Paulo. Porque eu depois assim, só para mim voltar um pouquinho para entender a história. Eu fui para Mato Grosso, voltei para o Paraná, fui servir o Exército, passei 2 anos e meio. Eu ia te perguntar isso. A experiência no Exército, como é que foi lá? Fazia pão no Exército? Fazia pão, porque eu fui no Exército eu acabei sendo motorista da cozinha. Eu tava então mexia com a cozinha, continuava e fazia pão. Por quê? A gente ganhava muito pouco, então eu fazia um pão para poder ter a passagem. Então eu trazia, e eu sou uma pessoa que comunico muito com as pessoas, eu procuro ajudar, tá sempre à disposição. E isso me fazia eu criar relacionamentos com as pessoas, que eu acho que é importante para o jovem que está ouvindo a gente. Hoje, às vezes, né, a gente fica muito fechado na questão das tecnologias de computador, de celular, e esquece de ter esse relacionamento. Então, eu fui uma pessoa de criar relacionamento, e o relacionamento abre a oportunidade. E aí foi a oportunidade. Então, eu fazia os pães no final de semana, trazia para esse pessoal, para os oficiais, para os sargentos, vendia. Depois comecei a arrumar a amiga da esposa do oficial. Então eu trazia. Então isso sempre foi o pão, sempre fabricando pão. Quando eu saí do Exército, depois desse período, aí eu fui ser bancário. Aí depois desse período, aí eu voltei a fabricar pão. Eu saí do banco, voltei a fazer pão mesmo. Aí comecei a fazer pão, aí abri um restaurante, aí fazia os pães para vender. Aí depois montei uma fabricazinha de farinha de milho, beneficiava milho, que tem uma farinha chamada Biju lá no sul, que se usa uma farinha, como aqui é farinha de mandioca, lá a gente usava muito essa farinha de milho. Aí montei essa empresa e continuava fazendo pão. Aí depois eu fui fazer, desse período, fui fazer uma experiência na Itália, que o movimento nasceu na Itália na época da Segunda Guerra Mundial, e tem uma cidadezinha como essa que tem em Garaçu, a Mariápolis Santa Maria, chamada Lopiano, próxima a Florença, na Itália. E numa cidade chamada Intisa Valdarno, tem esse local que chama Lopiano, onde vinham jovens do mundo todo, pessoas a conviver e fazer essa experiência de intercontinental, de relacionamento, e de procurar viver o evangelho 24 horas por dia ali, esse relacionamento. Então eu passei lá 1 ano, né, um período de 7 meses lá e 7 meses em Grota Ferrata, onde tinha a sede do movimento jovem, se chama GEM. Inclusive vai ter um GEM Fest agora em São Paulo esse ano, no meio do ano, não me lembro bem a data, mas é esse ano agora, esse GEM Fest, que é para o jovem de 17 a 35 anos. Então eu fui fazer essa experiência, passei lá 1 ano e 2 meses, e quando eu voltei, eu fui para um encontro em São Paulo, que lá também em São Paulo, ali em Vargem Grande Paulista, tem a Mariápolis Gineta, que é uma cidadezinha também, igual essa aqui de Igaraçu. E aí lá eu tinha um encontro grande, 1.000 pessoas, e pediram voluntário para lavar prato, para poder, que não tinham feito os grupos para ajudar. E aí dessas 1.000 pessoas foram 4 pessoas. Então fui eu, a minha esposa, que na época não era minha esposa, que a gente não se conhecia,
e um padre e uma freira. Já estava casado, já estava para fazer o casamento ali mesmo. Aí a gente começando lavando os pratos e tal, eu comecei a conversar com ela, disse, eu sou de Recife, o sotaque, né? Recifense. E aí eu disse, eu conheci 2 jovens de Recife, lá na Itália, que tinha 2 jovens lá, Pedro e Saulo, né, que estavam lá. Eu disse, eu conheci eles. A irmã de Pedro está aqui, então... Foi eu tenho umas fotos com eles na neve, não sei o que e tal, né? Porque naquela época não tinha comunicação. Então era em 93, 94, não tinha WhatsApp, não tinha, telefone funcionava bem mal. E aí, vou mostrar as fotos, mas eu já senti uma atração por ela, né? Me apaixonei à primeira vista, né? E aí a gente começou a conversar, no final do encontro a gente começou a se relacionar, se corresponder por carta, né? E depois eu acabei vindo conhecer os pais dela e a gente começou a namorar. Legal. E aí foi aonde que eu vim parar em Recife, né? Em 95 eu vim parar em Recife. 95. E aí onde eu comecei esse trabalho nessa comunidade da Ilha Santa Terezinha. Comecei esse projeto, a padaria escola, né? Sim. Eu passei 8 anos ali trabalhando. E você trouxe um ponto muito legal no começo da sua fala, que é sobre a facilidade de relacionamento que você tem. Então quer dizer que o Gugel é aquele cara que a gente vê ali mesmo, na padaria, que está conversando com todo mundo, falando com todo mundo. Ali não é um personagem não, é o Gugel de verdade. O Gugel não é o personagem que aparece na cena que a gente tá gravando. Mas isso é muito normal, importante, né, se Gugel? for para falar, eu falo, se for para rir, se for para dar bronca, quer dizer... tem que ser espontâneo, né? Ser real, sabe? A pessoa ser próprio, né? Não ser uma máscara ali, né? A gente acha muito legal. Se erra, e se acerta. Vamos recomeçar, porque todo mundo erra e todo mundo tem o direito de recomeçar, né? Então, o importante é que você recomece, não permaneça no erro, não permaneça na... Eu acho muito legal. Quando eu vou ali na padaria, né? Você sente que o ambiente é um ambiente leve, tem uma boa cultura já implantada, né? Todos os funcionários ali são pessoas que atendem super bem, sempre bem carismáticas, sorridentes, atendem bem. Tinha uma época, Gugel, não sei se tu me via lá, que eu estava na transição do meu escritório, que era embaixo, para aqui para cima, a gente estava conversando pouco antes da gravação, e tava a maior poeira, a maior bagunça. Eu pegava meu notebook, botava embaixo do braço, ia para lá. Chegava lá, passava, chegava lá, almoçava, ficava a tarde todinha trabalhando lá, alugando lá a tua padaria. Aí quando eu cheguei, terminou o escritório, aí eu passei quase uma semana fazendo isso, ou mais. Aí o escritório terminou, a parte da poeira, eu voltei pro escritório. Aí passou uns 5 dias sem ir lá. Aí quando eu fui, mas rapaz, cadê você? Eu já tava com saudade, a sua mesa já tá ali reservada. Eu falei, não, era só um motivativo. Então assim, eu tô brincando aqui, mas falando que é uma cultura muito bem disseminada, muito bem implantada. Eu vejo como um empreendimento modelo, tá? Eu chego lá, vejo sua alegria lá. Você não é uma pessoa que não é um cara que se nega e tá ali de frente, conversando com os clientes, ouvindo, atendendo, trocando ideia. Eu acho isso muito importante para qualquer empreendimento que quer crescer, né, Gugel? E já que a gente está falando sobre empreendimento, vamos falar um pouquinho sobre cultura, sobre isso que eu estou falando, e em seguida você chega a como chegou nesse empreendimento aqui. Aqui em Igaraçu. Sim. Então, se tiver mais algum ponto que você queira falar do seu casamento, do que você conheceu sua esposa, para aqui, para Igaraçu, você também pode ficar à vontade. Então, Vitor, a gente passou em Recife, lá em Santa Amaro, passamos lá quase 9 anos. Passou um tempão lá também. Só que como a gente estava numa comunidade, o que acontece? Às vezes acontecia de ter assalto, essas coisas, e a gente teve 12 assaltos, assim, muito rápido. E aí aí tinha nascido meu primeiro filho. Só que quando a gente casou, a gente optou de viver uma experiência, fazer uma experiência aqui na Mariápolis, de viver esses 24 horas por dia, procurar viver o evangelho, procurar nessa comunidade. Então, nós nos mudamos em 2001, casamos em 2001, em 2003, em fevereiro de 2003, a gente mudou para Igaraçu. Então nós morávamos aqui e eu ia trabalhar em Recife. Entendi. E naquela época não tinha duplicação da PR15, não tinha duplicação da 116, foi duplicado, tinha um pedaço que era, outro pedaço não era. Não tinha Uber. A 101, né? Hoje não tinha Uber, não tinha nada. Então
era complicado para você, né? Com certeza. E aí, com aquilo ali, nasceu meu filho. Aí, depois desse último, que foi assim, um pouco grave, eu disse, rapaz, olha, não dá mais. Depois mudou a lei também, né? Você como contador, você lembra que em 99, 2000, foi 2000, se não me engano, mudou a lei que você não podia mais. Por que acontece? O jovem passava com a gente lá 3 horas, 4 horas fazendo a experiência. Ele tinha que estar na escola, ele recebia por esse valor que ele estava lá e era um aprendizado. Aí quando mudou a lei, dificultou para você contratar o jovem, um menor, eu não tinha uma estrutura, eu não era uma grande empresa, não tinha uma estrutura, eu tinha vontade de ensinar as pessoas, de tirar aqueles meninos que viviam em situação de risco, né, que era muita coisa, então eu procurava. E aí, com aqueles acontecimentos, eu disse, olha, eu vou embora. Aí a intenção era migrar para a Itália, porque a gente tem cidadania, deixava a minha esposa. Aí uma pessoa que nos ajudava, porque a minha esposa, ela dava aula em Caruaru. Ela é bióloga, tem mestrado e dava aula em Caruaru. Então ela pegava o ônibus aqui 3 da manhã para poder chegar de 8 na faculdade de Caruaru. E isso desgastava muito. E aí eu digo, olha, não dá. Aí essa pessoa disse, olha, aqui na Saramandaia não tem padaria. E eu vim, na época aqui onde você está hoje, não tinha. Era só tinha mato. Nada, era só mato. E eu cheguei ali e disse, olha, aqui na padaria, quando a gente dobrou a esquina ali, viu, aí fui consultar quem era a pessoa, era antigo depósito de gás, aí o proprietário veio, que foi Luiz, uma pessoa muito maravilhosa, ele veio e disse, não, eu estava vendendo o ponto aqui, tem 2 pessoas para ver, mas aí quando a gente chegou, um fato assim que o meu filho era muito pegado a mim, tinha 9 meses. E aí, para abrir a chave, quando ele chegou, meu menino se jogou no braço dele, a gente ficou sem entender. Tava eu e minha esposa. A gente ficou sem entender. Aí ele não conseguiu abrir, me deu a chave para abrir, eu abri, mostrou todo o prédio, a gente viu o terreno, o prédio, não sei o quê. Aí eu contei toda a história, a situação, disse, olha, tô vindo assim, tal. Aí, quando a gente fechou, o menino voltou para mim. Estranho, né? Aí ele ficou assim, olha, eu vou alugar para vocês. Aí depois ele contou pra gente ali que estavam tentando engravidar e não conseguia, 6 anos, tinham feito tudo e não conseguia. Só que aí a gente disse, ó, Deus não se deixa vencer em generosidade. Quem pega João, vocês vão engravidar, pode ficar certeza. Aí quando nós alugamos o prédio, aí depois de uns 4 meses, eles ficaram sabendo que estavam grávidos. Inclusive, eu tenho uma filha com a idade do filho dele. A diferença ali de um mês, a diferença da minha segunda filha, né? E aí foi aonde a gente migrou para Igaraçu em 2004. 2004 que a gente abriu a Campo Fértil aqui. Então, esse ano completa 20 anos que nós estamos em Igaraçu. Eu ia falar isso. 20 anos. Que legal. E aí foi nascendo, né? Eu fui implantando o pão, já fazia o pão de fermentação natural, fazendo esse processo. Eu lembro que, não sei se você lembra, mas quando eu cheguei, eu disse que tinha uma parede, eu vou botar um janelão de vidro aqui, para que as pessoas possam ver a produção. Porque naquela época o pessoal dizia, a padaria suja, a padaria não sei o quê. Digo, não, vou mostrar que não é. Então, abri 2 janelão de vidro, quando o pessoal entrava, olhava assim, o pessoal fazendo pão, olhava, ficava... Todo mundo muito avançado e touca. E aí foi um relacionamento que a gente já tinha esse hábito de conversar com as pessoas, de tratar bem, de priorizar o cliente, né? E essa cultura implantando com os funcionários também, com os colaboradores. E aí, o que acontece? Muitos clientes têm receita até hoje de um bolo de uma cliente que é vizinha da gente, Dona Laí, um bolo inglês que é a receita dela. Que legal. E a gente adaptou, está fazendo... Está na padaria até hoje. Quer dizer, até hoje. Ela disse, eu vou lhe dar uma receita do meu bolo. Aí a gente plantou e tá lá. Eu disse, eu vou botar o bolo... Não bote meu nome não, mas... Então, assim, aí foi nascendo, a gente foi melhorando
e os prêmios da padaria, né, assim, foram... Graças a Deus. Eu ia te perguntar justamente onde tu entrou, a parte que tu entrou, as partes das especialidades, das técnicas que você falou. Você falou que tem uma especialidade em fermentação natural, que são os pães que estão aqui, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, quais são os produtos que tu tem lá, quais são as especialidades. Depois a gente vai chegar também na parte do treinamento que você faz. Então, aí eu fui me especializando mais ainda, e como eu tenho essa facilidade de estar indo para a Europa, tenho amigos, aí fui para a França, eu tenho um cunhado que mora na França. Então, isso é mais normal lá, né? Isso é normal lá, os pães. Então eu fui aprendendo lá a fazer os pães e trazia e fui enriquecendo o meu... Mas essa parte de fermentação natural, natural. É normal lá isso? A maioria dos pães são assim. Lá? França, aqui é a minoria. Itália, Portugal. Então eu fui treinamento de Espanha, França, Itália, Portugal. Né? Então eu fui aperfeiçoando, trazendo farinha. Hoje esses pães aqui que estão expostos são com farinhas francesas. Então, e isso foi vindo afora o conhecimento, né? Quer dizer, a técnica vai desenvolvendo, você vai praticando, vai desenvolvendo mais a técnica, né? Então foi aonde que eu fui aprimorando e a gente cresceu em conhecimento e foi replicando. E também tudo, Gugel, envolve muito o início do processo, que são os ingredientes, né? O que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, o Gugel tem muito cuidado com a seleção dos ingredientes, não é isso, Gugel? Como é que você faz essa seleção? Você mesmo começa fazendo, você faz e monta a receita e fala, só quero esse produto, esse como ingrediente para fazer a minha obra-prima. Exatamente, eu tive muita dificuldade em encontrar, hoje tem farinha, mas na época, há 20 anos, 18 anos atrás, que eu já começava a fazer os pães, fazia os pães, 20 anos atrás, você não tinha uma farinha adequada para fazer os pães, porque cada macaco no seu galho, não sei as ditado, então cada farinha para cada tipo de pães. Existe uma farinha para fazer um biscoito, que ela não precisa ter um teor que a gente vai falar aqui, mas de força, que é o W, que é o L, elasticidade, e força, expansão. Então, biscoito não precisa isso aqui, porque biscoito ele vai açúcar, vai manteiga, vai ovos, então ele já tem muito emulsificante ali, não há necessidade. Agora um pão, para ele ter uma expansão como tem esses pães, ele precisa ter uma força nessa farinha, que a gente chama de proteína, e elasticidade para fazer uma baguete, então, por exemplo. Então, isso aqui eu tive muita dificuldade. Então, depois que eu comecei a trazer uma farinha francesa, há uns 15 anos atrás, 14 anos, melhorou muito meus pães. E aí, com isso, também ajudei a divulgar mais que também os moinhos pudessem trazer produto. Como aí eu fiquei conhecido, né? E aí isso incentivou para que eles pudessem trazer uma farinha. Por que é uma farinha? Não é nem você fazer um blend de vários tipos de trigo. Porque, por exemplo, o trigo nosso no Brasil é um trigo mole, não é um trigo duro. Então aqui tem um trigo duro que precisa você fazer uma mesclagem para você poder tirar um tipo de pão. Não é simplesmente... Então são várias variedades de trigo. Não é qualquer trigo que você vai colocar lá que vai chegar nessa consistência, né? Então, isso aqui foi enriquecendo e foi um contributo também para poder melhorar o próprio setor da gente, né, de panificação. Porque quem é leigo não conhece, a pessoa não percebe isso aqui, né? Eu mesmo entendo de contabilidade, né? Quando eu chego lá, eu vejo tanto pão que eu fico até perdido. Mas a partir de hoje, pode ter certeza que eu vou começar a arriscar mais uns pãezinhos lá diferentes. Porque você pega um pão desse que você não tem nada de aditivo químico, é o fermento natural. Às vezes tem pães que a gente usa um pouquinho de biológico, fresco, né? Mas muito pães de fermentação natural, farinha de procedência, né? Então não tem ovos, não tem manteiga, né? Então tem uns que não tem, porque são produtos que são emulsificantes. Então é um pão que ele vai ressecar, lógico, se você deixar, porque como ele não tem esse produto de maciez, né? Mas você tem um alimento muito mais saboroso, mais nutritivo, você sente mais aquilo que você coloca dentro do pão, o que você passa no pão, você aprecia mais porque ele fica neutro, né, o pão. Então,
Eu respondi a pergunta. Sim, aí eu ia te perguntar agora quais são os pães mais populares, assim. Lógico que o pão mais popular no Brasil é o pãozinho francês, é o pãozinho mais comum, mas tipo, desses pães, qual é o pão que nós estamos considerando popular? É tipo, que mais faz sucesso, o pão que foi premiado, que você tem alguns prêmios também, não é isso? Conta um pouquinho dos teus prêmios e depois fala aí como tu ganhou esses prêmios. A história é o seguinte, o pão é o pão francês. Né? O popular é o francês, não acabou. Tem. Agora, nós fazemos aqui na padaria, na Campo Fértil, uns pães de fermentação natural, francês com fermentação natural, francês com levain. Então tem um pequenininho que você vai assim, tipo um baguetinho, que eu não trouxe ele, acabei esquecendo. Aquele é de fermentação natural. Entendi. Então, aí você trabalhar o pão francês com esponja, por exemplo, a gente faz uma esponja um dia anterior e depois você adiciona. Queria te perguntar uma coisa, Gugel, se você costuma experimentar novas receitas e ingredientes, mas você está respondendo isso aí já, né? Toda semana nós temos uma infinidade de pão. Aquele que vai vendendo, a gente vai fazendo. Então tem pão de vinho, que é o pão Malbec, tem o pão, a gente chama um pão português, que é uma azeitona com azeite de oliva, mas é azeite, a metade da água é azeite, a metade é vinho. Então é um pão que custa um pouco para nós, mas é um pão que vai dar um aroma. E outra coisa, o vinho rico em resveratrol, né, que você vai baixar o colesterol, tem uvas passas que a gente coloca, castanha de caju, radicais livres, então é um pão nutritivo. Aí você pega um pão de azeite, pão português, com olivas verdes e azeite, e depois assim, a gente vai criando as receitas, então é o pão francês, depois vem a focaccia, vem a ciabatta, que a gente vende bem, a baguete. Nós vendemos praticamente todos os pães. Tem um integral com castanha do Brasil. Então, vários tipos de pães. Conta um pouquinho, Gugel, porque você já é premiado, acho que a nível nacional, não é isso? Conta um pouquinho mais sobre essas premiações que tem, se foram pães, se foram alunos teus. Eu já vi que tem alguns alunos teus também que já foram premiados. Em 2009, nós fomos premiados com pão de batata com filé de siri. Esse pão foi homenageado aqui para Igaraçu, os catadores de siri, porque nós tínhamos um funcionário que ele era esse catador de siri. E aí a gente fez um pão com batata, vai batata na massa, farinha de trigo normal e filé de siri, o filé de siri mesmo, aquele, né? Então ele é recheado. Esse pão, às vezes a pessoa chega na padaria, não vai ter exposto, porque é um pão que não tem shelf life, não tem tempo, não posso deixar ele exposto nem no quente, ou posso deixar no frio. Então geralmente nós temos esse pão já pronto, congelado. Quando o cliente chega, a gente tira uns 20 minutinhos e a gente finaliza ele, ou então o cliente leva para casa para finalizar. Então muitos já sabem disso aqui, eles vão pedir esse pão, a gente às vezes tem um adesivo, alguma coisa lá que tem esse pão. Esse pão foi premiado em 2009, porque em 2007 nós fizemos um programa do Sebrae com o Instituto ITPC de Minas Gerais, que se chama ProPão. E nós recebemos a medalha de ouro desse... Eu vi lá na padaria. Aí foi o primeiro prêmio nosso. Daí em 2009 foi o pão de batata filé siri e o bolo delícia de Igaraçu. Porque você sabe que Igaraçu tinha a história da festa da Rainha do Coco. Sim. Né? Então, quando nós chegamos, pegamos o resquício disso aqui. E tem o Engenho Monjope também, né? A história do Engenho Monjope. E aí fizemos o Delícia de Igaraçu. Nós ficamos em segundo lugar com o bolo. Que legal. Eu acho que a gente só não levou os dois primeiros porque ia ficar meio parecido que foi uma carta marcada, né? Pois é. É muito bom o que o Gugel falou aqui sobre esses produtos de Igaraçu. E lembrando, vou pedir para até Lucas colocar aqui algum canto aqui na nossa tela, um podcast que fizemos, que o Rodson fez com o professor historiador Jorge Barreto. Você conhece Jorge Barreto? A gente gravou aqui um podcast com ele. Depois deixa aí, Lucas, grava algum cantinho aqui na tela para as pessoas que ainda não assistiram o podcast com o Jorge Barreto, que fala muito sobre o que o Gugel está falando aqui agora, a história de Igaraçu, os engenhos, né? E aí a gente é um pão que vai bastante coco, só que na época quando a gente criou essa receita a gente colocou ameixa, aí a ameixa saiu um pouquinho do contexto. Aí o que aconteceu? Aí em 2011 a gente foi premiado pelo Fundação Nacional da Qualidade como
recebemos 2 prêmios aqui em Pernambuco, responsabilidade social e inovação. Então foi a primeira vez da história do prêmio, até aquele ano, que uma mesma empresa recebia 2 prêmios. Nós recebemos esse prêmio aqui. E aí depois a gente foi também ficamos em 5º lugar, fomos até para Brasília, eu fui para Brasília representando. Esse foi da Fundação Nacional de Qualidade. E agora esqueci o nome do prêmio, rapaz. Então esses foram os prêmios, né, em 2011. Quando foi em 2013, aí eu criei uma torta que chama Monjopina Real. Porque como eu não sou pernambucano, de nascença, mas de coração sim, e não sou de Igaraçu, mas ainda eu sei que eu ainda vou receber Já era para ter recebido a chave de Igaraçu. prêmio de Igaraçu como cidadão de Igaraçu. Com certeza, já está merecendo há muito tempo. Mas a minha esposa lendo a história dos engenhos de Igaraçu, porque Igaraçu tem muito engenho. Aí ela lendo a história, eu digo, eu vou ali em Itamaracá. Aí peguei o carro, fui em Itamaracá, fui comprar passas de caju. Aí comprei a passa de caju, trouxe e coloquei na cachaça. Porque Igaraçu tem o engenho Monjope. O engenho Monjope foi um dos primeiros engenhos no Brasil a engarrafar cachaça. E na época da crise do açúcar, teve a crise do açúcar, eles faziam o álcool, mas não faziam fazia cachaça em barril, né, grande, mas não engarrafava. Então, 1876, né, foi onde eles começaram a engarrafar cachaça. Isso o Jorge Barreto que... Esse cara que também é muito boa história. Aí ele vai me corrigir se eu estiver errado, mas foi essa data. Porque em 1856, Dom Pedro teve no engenho Monjope, não foi? Teve visitando em Igaraçu, Dom Pedro. Estou aprendendo aqui agora. Teve no engenho Monjope. Então, aí nessa visita, conheceu, a minha esposa lendo a história do engenho, disse, não, eu tenho que fazer um produto. E aí eu criei a torta Monjopina, que é passas de caju embebecida na cachaça Monjopina, porque hoje não tem mais o engenho, mas a gente fez um plágio ali para poder contar a história. E descobrimos o rótulo da cachaça. Então pegamos uma garrafa da Sansauruê, colocamos um rótulo, pedimos autorização e colocamos o rótulo. E aí fizemos a torta com passas de caju, aí vai caju, castanha de caju, coco, e ficou maravilhosa. Hoje é a torta mais vendida na nossa padaria, essa torta. E além dela, o recheio é com mel de caju. Eu já vi, é Real Monjopina, né? Não, é torta Monjopina Real. Monjopina Real. Aí com essa torta, foi uma homenagem ao engenho Monjope de Igaraçu, né, para contar um pouquinho a história dessa torta. E essa torta é delícia porque ela não é deliciosa porque ela não vai tanto açúcar, ela não vai ovos, né, manteiga e bastante coco e a pasta de caju. E a cachaça, quando você come, ela dá uma explosão na sua boca que é maravilhosa. Imagina. É só aquele, né, daquela... E aí, isso foi feito pelo Senac e o governo do estado de Pernambuco, que eles fizeram chamado Na Estrada, né, um programa Na Estrada, para ver as comidas regionais das 5 regiões de Pernambuco. E na época eles queriam que eu fizesse um prato, eu disse, não, eu sou padaria, eu tenho que fazer um pão, então uma torta. E foi onde eu criei essa torta. Muito bom. E aí foi premiada, ficamos em primeiro lugar. Então, governantes de Igaraçu, Câmara de Igaraçu, tá mais do que na hora aqui de conceder a chave, a naturalidade, o prêmio que for para o rapaz aqui, que o rapaz é premiado demais e tá levando o nome da nossa cidade para tudo que é lugar. Não só no Pernambuco, no Brasil também. como você perguntou antes, né, eu não respondi, Vitor, o prêmio. Então, aí em 2014, 15, 16, 17, 18, 19, eu fui eleito padeiro, um dos melhores padeiros do Brasil, né, pela revista Panificação Brasileira. E em 2019 eu recebi o prêmio como padeiro das Américas, pela CIPAM, Confederação
Interamericana da Indústria do Pão. É uma confederação. Aí eu fui eleito com votação de 77%. Então fui eleito como o melhor padeiro das Américas, recebi esse prêmio, tem lá na padaria o prêmio. Fui receber, era para ir no Chile, mas teve aquele probleminha no Chile em 2019, eu fui para Uruguai receber o prêmio. Mas esses também foram com produtos homenagem ao Igaraçu? Não, foram outros produtos. Foram pelo o que você dá, porque como eu dou treinamento, já dava treinamento no Brasil, desenvolvendo o setor e tudo, então foi um prêmio nesse sentido. Esse ano, E aí, em 2020, era para a gente ir para a Islândia. Na Islândia, eu ia apresentar um pão que eu gravei aqui para uma empresa chamada Puratos, é uma empresa nacional, multinacional, é uma empresa da Bélgica, que ela tem um centro onde tem o fermento natural, tem o levain, que a gente chama, o levain, massamá, de fermento natural. Eles têm uma biblioteca viva disso aqui, do mundo todo, dos fermentos. E o nosso fermento está lá, porque eu vou contar a história. Em 2000 eles vieram gravar, teve a pandemia, então eles vieram gravar, nós gravamos. Fomos lá com o historiador, com o Jorge Barretos. Ah, que legal, então já tem a gente foi visitar o museu, ele contou toda a história do açúcar, né, que Pernambuco dominou por 325 anos o açúcar. E era o ouro branco, chamado ouro branco, né? Então ele conta que chegou uma época que ele valia até mais do que o ouro, o açúcar, né? E o açúcar, a cana-de-açúcar, entrou pelo canal de Santa Cruz, pelo Rio São Domingos, entrou a primeira muda de cana-de-açúcar no Brasil, né? Então entrou aqui em Igaraçu, tem história em Igaraçu. E nós fizemos esse percurso, fomos lá na coroa do avião, pegamos uma baiteirazinha, teco, fizemos um processo gravando para essa empresa e contando a história. Por quê? Eles vieram, eu fiz um pão, eles queriam um produto, que eu fizesse um pão com um produto que fosse natural do Nordeste. Eu digo, olha, para mim representar o Nordeste, e escolheram Pernambuco, me escolheram, para levar esse fermento lá para a Bélgica, que a cidade se chama Sankt-Vitus, 146 quilômetros de Bruxelas. Aí está lá o nosso fermento aqui de Igaraçu, né? De Pernambuco. Então, eu disse, olha, para representar o Pernambuco, duas coisas, cana-de-açúcar, o Nordeste, caju. Caju tem de Aracaju. Verdade. Ao Maranhão, você tem. Aí, então, o caju. Eu digo, o caju. Aí eu fiz um pão, se chama Sankt-Vitus, na padaria você encontra, toda quinta-feira sai a fornada desse pão, e ele é feito com passas de caju. Então, que adiciono na massa. Só que como essa passa de caju não leva açúcar, que é uma senhora que faz aqui, uma parceira aqui da Ilha Velha, aqui de Itamaracá, Dona Isabel, ela que faz essa passa para mim já há desde 2013, mais de 10 anos, né? Desde essa torta que eu fiz, a Monjopina, né? Então, ela faz a passa para mim, e ela não usa açúcar na passa, né? O processo de fazer o caju. E a gente coloca a cachaça, deixa lá e depois faz o pão, ele fica um pouquinho adocicado para você comer com queijo, um queijo brie, um queijo de coalho. É maravilhoso esse pão, você fazer um sanduíche. Tanto que a minha filha, ela tinha, quando eu criei esse pão, 6 anos, ela disse, pai, esse pão vai ficar na minha memória afetiva, esse pão, porque é o pão que ela ama esse pão por causa do perfume, do cheiro. Eu não trouxe ele aqui, mas... Tem um desses aqui que tá cheirando bastante, eu não sei qual é o dele, mas são todos. Então, assim, tá um cheiro ótimo. A gente procura usar o produto da terra, né? A gente faz essa cultura. E aí nós gravamos, esse foi mandado para 24 países, foi mandado para o mundo todo, né? Mais de 130 países, essa gravação. A gente fez toda a história, depois fomos no museu, fizemos o canal, fizemos o caldo de cana, depois a gente botou os caboclos de lança para dançar
para eles ali. Foi muito bonito, o pessoal ficou encantado. Ele é radicado hoje no Brasil, mas é um alemão. Ficou encantado com... Depois tem aí Depois eu passo para vocês a gravação, porque alguém quiser... Tá no seu canal também do YouTube ou ainda não? Tá no canal também do YouTube. Pronto. Depois já bota o Lucas também, a logomarca do canal dele aí, o linkzinho para ir pro canal dele, para o pessoal também seguir o canal do Gugel. Aí é um pouco assim, Vitor, a gente procura fazer esses produtos da terra, né? Usar os ingredientes da terra, valorizar o pequeno produtor. Então, a gente procura comprar o coco daqui da região, a macaxeira daqui para fazer, dos pequenos agricultores, para poder você incentivar. Valorizar a economia local, né? Que aí todo mundo ganha. O ovos de capoeira que a gente vê na padaria local, né? Eu ia te fazer uma pergunta que você acabou respondendo ela, pontuando ela, porque você falou sobre premiação e falou que também teve algumas premiações de responsabilidade social. Exatamente. Conta um pouquinho. Porque acontece? Quando a gente saiu lá, a história da gente lá de Santo Amaro, de formação de jovem, adolescente, nós viemos para Igaraçu e começamos a trabalhar com o primeiro emprego. Ou a pessoa mais... Aí a gente tinha... O que aconteceu um período na padaria que a gente tinha o primeiro emprego e tinha a idade mais alta, né? Mais idosa. Aí não tinha o meio. Aí a gente passou um momento difícil, porque precisaria ter... Era muita dificuldade ali das gerações, né? Das gerações, para você, né? E aí a gente conseguiu. Então, outra coisa é que a gente fazia um trabalho do sopão. Todo sábado nós fazíamos o sopão e iam num bairro da comunidade aqui de Igaraçu distribuir esse sopão. Então a gente levava... teve sábado que era 6, 8 panelas de sopa. Então tudo que a gente... sobrava a gente congelava aquilo que você podia ir no sábado, fazia um sopão, então isso aqui foi tentava evitar ao máximo, mitigar ao máximo os desperdícios, né? Em vez de desperdiçar, conseguia congelar, vamos chamar de reprocessar, mas não é reprocessar, e conseguir dar para quem tem fome. E um alimento bom que é quando a gente fazia essa sopa lá, todo mundo comia que ia, para mostrar que não era um as próprias pessoas que levavam a sopa também comiam da sopa. E depois a gente passou a ajudar tinha aqui um asilo de idosos, que a gente também colaborava com eles. Depois, hoje nós fazemos continuamos fazendo ainda, em parceria aqui com as irmãs aqui do convento, a gente ainda faz o sopão em parceria com ela, porque chegou um momento que eu não conseguia mais distribuir, eu não conseguia mais ir por causa que foi crescendo a padaria, a ocupação, né? Eu viajando muito para fora também, porque assim, todo produto quem cria sou eu, seja onde for, geralmente eu vou confeitaria, pastelaria, sempre eu vou lá para desenvolver. Sempre vai ter o dedo do Gugel lá, do Marcos Gugel, senão não passa. Ou para melhorar, ou se é um produto que a gente, por exemplo, você tem uma receita, alguém passa uma receita, aí a gente melhora essa receita, tenta extrair aquilo de melhor que a gente possa melhorar, né? Com todo o conhecimento, né, que a gente tem. Perfeito. E, Gugel, e a gente está... Acho que já... Vamos até falar, já saímos, né, de um período pandêmico. E como é que foi a dificuldade desse período para vocês? A pandemia foi complicado, não foi? Para todo mundo, foi. Né? Mas a gente chegou um momento que a gente faturava 30% daquilo que a gente faturava. Esse foi o maior desafio da história de vocês? Porque tinha uma pergunta perguntando sobre os maiores desafios. Eu lembrei da pandemia, mas nem sei se foi o maior desafio, mas você agora dizendo que foi. Foi um dos maiores desafios da gente, sabe? Eu acho que o maior desafio da gente é a gente entender a carga fiscal que a gente tem no governo. Não sei como contador essa parte você pode contar com a gente. Mas esse que eu acho que é um desafio grande. Eu acho que continua perene isso aqui, né? Mas na pandemia foi... Aí depois o que aconteceu? Porque a gente deixou de servir, né? A gente só vendia o pão e só o pão não conseguia sustentar. O que a gente fez? Quando o governo fez aquele trabalho excelente, né, de redução de carga horária, de reduzir, de dar férias, antecipar férias, por exemplo.
E manter os empregados e receber um subsídio ou 100%, foi sensacional aquilo ali. Aí o que a gente fez? A gente conseguiu dar férias para muita gente, né? Antecipar férias e negociar férias e não precisamos demitir nenhum funcionário, né? Dos 28 que a gente tem. E assim, e depois assim, o que acontece? O cara diz, mas você não está servindo mais a energia que gera a câmara fria, que é ligado ao forno para assar o pão, o ar-condicionado que está na loja, os balcões que estão com aquilo não tem como você desligar. Então não tem como você baixar, porque o consumo de energia de uma máquina que a gente tem na padaria é muito baixinho, de uma máquina que faz o pão, o consumo maior é câmara fria, é forno, e aí você ligava o forno para assar uma demanda menor, o consumo é igual, né? Se você assa maior ou menor, vai ser igual. Então isso que dificultou, porque a gente não conseguia baixar o nosso custo fixo. Você manteve, você baixou, lógico, algumas coisas, mas o fixo não baixava. E aí aumentou porque você tinha que ter mais álcool, mais coco, valor de álcool. Lá para cima. 1000 vezes. Porque se tinha álcool, máscara, luva, né? Então tudo isso aqui aumentou muito mais, né? Foi bem complicado para todo mundo. Então foi o maior desafio aí. Aí foi um dos maiores desafios. Ô Gugel, a gente falou logo no início que a sua tutora foi a sua mãe. Ela ainda é viva, já descansou? Minha mãe é falecida há 6 anos, mas eu agradeço tudo a minha mãe. Que não fosse a minha mãe Delma, que tenho certeza que está no céu, Delma Zibete, Gugel. Minha mãe, ela me ensinou muito a cozinhar e o meu pai era um bom cozinheiro também. Mas a minha mãe, ela... Tem irmãos? Somos 8, né? 8. Tem mais 7. Antigamente os velhos não brincavam em serviço, não era? Tudo assim, 8, 10, 15, tudo assim. Mas aí eu fui os 8 todos vão na área de... Eu ajudava ela a matar porco, a limpar a galinha. Você começou a empreender com 15 anos e já fazia pão com 5, meu amigo. Você fazia tudo. Os outros também do segmento de alimentação, herdaram dos pais a parte, ou só você que seguiu na parte de alimentação? Eu tenho um irmão que faz pão ainda hoje. Ele tem 67 anos, faz pão. Ele faz para ele comer, faz para ele vender. Também vende? Ele foi meu sócio uma época lá em Rondônia. Eu e a minha cunhada, a Yara, mandar um abraço para eles aqui, eles vão ver a Yara. Nós começamos com a Yara fazer o pão. Ela era minha sócia, eu e ela. A gente fazia os pães. Aí depois eu era muito jovem, né? Daí quis voltar e tal. Mas tudo começou lá com ela, fermentação natural, a gente trabalhava só ela, grávida da minha sobrinha, trabalhando, fazia tudo na mão, sabe? Os braços doíam. Hoje eu tenho um braço aqui porque era aquelas massas na mão pesadas. Sim. A gente chegava a fazer 300 pães por dia. Entendi. E fazia aí a vender. Ô, Gugel, mas a sua mãe, ela também empreendia no segmento? A minha mãe teve restaurante, depois, numa época, né? Quando ela esteve em Rondônia, ela teve um restaurante. Entendi. E em casa ela fazia para vender. Então ela fazia anholine, tortellini, ravioli, macarrão, e toda essa parte de comida italiana, então ela fazia para vender. Eu ia tinha um matadouro, eu ia buscar bucho de boi. Naquela época não tinha essa complicação. Então eu ia lá, tirava ali o capim que estava dentro do bucho, tirava e levava para minha casa. Minha mãe já estava lá com o fogo aceso, água quente, a gente limpava o bucho de boi, cortava, preparava e saía a vender depois. Quantos anos você tinha? Desde os 7, 8 anos. Matava porco. Hoje em dia não mata uma lagartixa. Tem uma história, eu tinha uns 7, 8 anos, aí a minha mãe e a minha prima, a gente pegou um porquinho para matar. Meu pai tinha feito, ele era deficiente, mas ele caminhava meio, mas ele fez um negócio para a gente poder pelar o porco, né? Com água quente, né? Tirar a água. E aí a minha mãe disse, ela não queria enfiar a faca e nem a minha sogra. Não, eu enfio. Aí eu botava o ouvido assim, escutava o coraçãozinho e enfiava a faca. Aí eu sempre fazia isso com elas, a minha mãe e a minha prima, a sobrinha. Quando coloca a faca, o porco fez, aí parou.
Aí isso aí foi de primeira hoje, né? Eles até falaram aí, quando soltaram, o pouco saiu andando. Não tinha... O pouco só disfarçou. Só disfarçou. Aí foi uma resenha. Isso aí até hoje essa minha prima lembra. Essa história é lembrada. E eu, na última vez que eu tive com a minha mãe, a gente estava relembrando essas coisas e contando as presepadas. Ela falou muita coisa, né? Que a gente fazia. Muita história para contar, né? É uma história que a gente foi fazer salame e aí ela foi e desligou a lâmpada, economizar energia, né? Que aí quando a lâmpada era aquela lâmpada que tinha uma orelhinha que você ligava assim na própria lâmpada, né? Só que eu liguei e não ligou, ela afrouxou a lâmpada. Quando eu fui apertar a lâmpada, eu com a mão que eu tava pegado na banha, eu levei um choque, rapaz. Aí a história contando, quer dizer, essas coisas que você fazia, né, quando era jovem, que os jovens que estão aqui nem imagina, né? Mas eram essas coisas, e isso foi me dando, por isso que deu essa questão para alimentação, para o restaurante, para a padaria, para fazer massa, né? Tá na veia, né? E a cultura que ela trouxe dos pais delas que vieram, né? Que aprendeu com a minha bisavó, que ela trouxe o fermento de lá. Então o fermento está na família da gente e ela usa. Na última vez eu tive com ela, mãe, quantos anos mais ou menos? Ela disse, olha, eu tenho 80, a minha mãe usava esse fermento, passou para mim, não sei o quê. Então eu dizia, olha, no mínimo mais de 130 anos no mínimo. Já tinha aquele fermento natural, né? Então, e a gente usa, né? Ô, Gugel, e todos são empreendedores, os seus irmãos? Tive tem outro que é empreendedor, que tem caminhão, né? A minha irmã é empreendedora. Vários são, né? E, pessoal, a gente falou como foi a tua tutora, que foi a sua mãe, né? E como é que você enxerga o futuro da panificação? Veja só, o futuro da panificação, o que está acontecendo hoje que no Brasil, a gente está tendo falta de mão de obra. Então você não tem mais a pessoa você não tem mais jovem, por exemplo, a gente tem falta de mão de obra, porque é um trabalho que é um pouco pesado, você precisa ter a persistência para fazer. Então eu vejo assim... Desculpa interromper, mas a mudança na preferência dos consumidores também, tu acha que está um pouquinho... É porque existe também muita... Porque, tipo, hoje tem muito produto vegano, muito produto... Né? E aí, como é tem que muita funciona? coisa. A padaria tem esses produtos. O pessoal fala, não, é glúten, não sei o quê. Tudo bem, eu posso até entender. Pode até ser para algumas pessoas, mas a base da alimentação da humanidade veio do glúten, do coisa. Então eu não entendo isso aqui. Pode ser que tem gente que tem tendência, pode acontecer, mas veja só, se tu pega um pão desse aqui, por exemplo, um pão desse aqui, isso aqui é uma ciabatta, né? É até bom a gente mostrar para o pessoal. Uma ciabatta dessa aqui. Aqui tem 110% de líquido, azeite e água. Então, num quilo de farinha, quer dizer, tem mais água, quer dizer, fermentação natural, fermentando aqui 28 horas, né? De 20 a 28 horas fermentando. Então, tem uma redução do índice glicêmico. O índice glicêmico aqui ele diminui 30% a 35% comprovado, que eu tenho um professor espanhol chamado Arturo Branco. Eles fizeram um trabalho científico, isso é comprovado que tem essa redução do índice glicêmico. Então, você tem um pão muito mais saudável do que você comer um pão com baixa fermentação. Então, a longa fermentação vai te dar um pão mais nutritivo, mais saboroso e com redução do índice glicêmico. É o pão de fermentação natural. Se tiver a faquinha, a gente pode mostrar para o pessoal para ver como é dentro. Aqui, para a gente ver, só para... Hoje em dia, Gugel, o pessoal está muito sobre isso, né? Sobre, além dos produtos veganos, tem o pessoal também do fitness, né? E aí, como é que funcionaria? Olha só. Aí trouxe uma câmera para filmar de pertinho. A gente pode mostrar. Você está vendo esses buraquinhos? Estou vendo. Isso aqui se chama alvéolos. Então isso aqui, o que acontece? A bactéria, a levedura da fermentação natural, ela vai comendo o amido, que é alimento dela. Então por isso que sai
esses pães alveolados. Se chama... Aí você tem uma redução do índice glicêmico. Olha o perfume do azeite. Então você tem vários tipos de pães. Você pega um pão desse aqui, por exemplo. Ó. Aqui são 3 farinhas. Né? É um pão com 3 tipos de farinha. Integral, centeio e a farinha normal. Então é um pão muito nutritivo. Farinha de centeio, que não, tem 2% de glúten só. Então é um pão que você pode se alimentar. E quando você come desse pão, você vai perceber que não vai te inchar a barriga. Não vai ficar aquele coisa empachada. Você come ele e depois você... um tempinho parece que você não comeu nada. Tá tranquilo. Isso é uma pizza, uma coisa que você vai comer. Então, você pega, por exemplo, uma baguete dessa aqui. Ó. Pega uma baguete. Ó. Essa baguete tem 8 grãos, certo? E tem curry. Então você vai comer com um peixe, com crustáceo, com ovelha, com uma carne. É fantástico isso aqui, fazer um sanduíche. Então, a hora que você... Aqui você tem um que são 12 grãos, ó, um pão desse aqui, ó, 12 grãos. Tá? Chega macio, né? E altamente nutritivo. Você vai... Então, assim, esse aqui é farinha de centeio, que é o pão de campanha, que a gente coloca gorgonzola e pepperoni, mas você pode fazer sem também, mas tem 20% de farinha de centeio. Então, são pães que... Tá sentindo... Quem tá aí então, fora tá perdendo, vai dar um cheiro... Mas isso aqui é um alimento, né? Não que o outro não seja, né? O pão francês não seja, mas se você quer comer um pão de longa fermentação, ele vai ser um pão que vai digerir melhor, que você vai, entendeu, ter esses benefícios, né? A redução do índice glicêmico. Então, assim, eu vejo assim, a gente tem que cuidar muito para entender, cada um tem que avaliar aquilo que está fazendo bem para ele ou não, né? A gente não pode generalizar, porque cada organismo é diferente, né? Então, assim, e o futuro da panificação, eu vejo essa complicação na mão de obra. Sim, dificuldade, né? E isso vai ser uma perca para a sociedade. Porque daí quando você começa a industrializar mais, aí você perde essa arte. Não só a arte, mas essa nutrição que tem nesse pão. Sim. Né? De você fazer um pão de fermentação natural, de longa fermentação, tudo artesanal, você vai perdendo, muda o sabor, muda aroma, muda tudo. Sensacional. Porque se você pegar um pão que, por exemplo, o meu irmão faz ainda no forno a lenha, é fermentação natural, ele faz de um dia para o outro, depois eu posso até te mandar umas fotos que ele manda. É fantástico o sabor que você vai comer. Então, assim, e mesma coisa isso aqui. Então, eu acho assim, o mercado está faltando muita mão de obra na panificação, muito mão de obra. Está escasso. Esse é o problema que está afetando muito a panificação. E aí está indo para o pão, mais o pão industrializado, pão congelado. Mas você perde aquela longa fermentação que dá aquele sabor mais, um pouquinho de acidez no pão. Que você vai comer um pão desse, ele tem uma acidez leve. Então, vou saber daqui a pouco. Esse aqui que você falou que é feito com 110% de água para... E azeite e água. Com relação a farinha. Para então, farinha. Tem 10% a mais do que... Eu tô vendo que realmente ele aparenta estar molhado. Ó, tá vendo aqui, ó? Né, Gugel? Parece que ele tá molhado por dentro, ó. Interessantíssimo. Eu brilho muito o azeite, né? Então são pães assim, são um pouco que a gente faz, né? E isso que foi me levantando, porque as pessoas vinham, né, vêm de Recife, vinham conhecendo várias reportagens, e aí foi conhecendo, foi levantando, né? Muito e bom. Hoje eu dou aula no Brasil todo, né? Fala um pouquinho sobre isso. Fala um pouquinho sobre o teu treinamento. Eu sou membro da ABIP. A ABIP é a Associação Brasileira da Indústria de Panificação, então eu sou do Conselho Consultivo Técnico da ABIP, né? Estou lá já, vai para o 4º ano, 3 anos, o presidente Paulo Meneghelli, mandar um abraço para ele.
me convidou e a gente faz parte, então a gente se preocupa com a qualidade do setor, de melhorar, ter esse contato também com os moinhos. Eu lembro que teve um moinho que, porque lá no sul do Brasil, no Paraná, tem muitos moinhos, então moinhos pequenos, que a gente, você vai lá, eu pegava uma farinha que saía do moinho do quarto cilindro, que são 7 ou 8 cilindros que moem o trigo, né? Então eu pegava essa farinha para fazer um pão integral. E aí aqui eu pegava de uma empresa e eles desenvolveram uma farinha para fazer um pão de fibra depois que vieram trocar essa experiência comigo, né? Então desenvolveram no mercado. Então isso foi muito importante, porque você acaba ajudando as pessoas a desenvolver também, para melhorar. Então hoje às vezes os moinhos aqui mandam a farinha para testar, o pessoal, eu mesmo chegou farinha ali, veio do Rio Grande do Sul para mim testar uma farinha para ver se melhora, como é que tá, e eu dou meu feedback, né? Se tá com força, tá com elasticidade, não tá, para poder melhorar a qualidade da farinha, para você poder fornecer um produto melhor, né? Você faz um croissant, né? Um croissant precisa ter uma expansão, né? Então a gente usa manteiga mesmo para poder fazer um croissant. A farinha que a gente usa, uma farinha, hoje a gente usa francesa para fazer Então toda essa parte você tem um custo maior, né? Mas você vai ter um produto também muito bom. Graças a Deus, grandes moinhos estão desenvolvendo as farinhas aqui no Brasil, né? Para que tenha... Mas a gente tem essa dificuldadezinha do trigo nosso que é produzido no Brasil, que não é um trigo de um padrão, é um trigo mais para biscoito, para macarrão, entendeu? Para bolacha. Entendeu? Sensacional. Por isso que você tem ali chama o biscote, né? O biscoito, que é bis cozinhado 2 vezes, né? Então bis, você cozinha uma vez, depois você corta o biscoito, depois cozinha outra vez, então você assa, né? Então por isso que é o biscoito, né? Então cozinhando 2 vezes. Perfeito. Isso aqui é um brindezinho para todo mundo que vem participa, tá? Mas antes de finalizar, eu queria que você lançasse um convite para todo mundo que está assistindo para conhecer a sua padaria, né, onde fica. Queria também que você deixasse uma mensagem de reflexão, como eu sei que você é uma pessoa com muito conhecimento intelectual, uma pessoa muito cristã, uma pessoa com muita fé, deixasse uma mensagem para o pessoal e o convite para a padaria, para conhecer aí a estrutura, onde fica. A nossa padaria é na Avenida Dipper, número 17, aqui em Igaraçu, Pernambuco. Na entrada do sítio histórico de Igaraçu, uns 500 metros antes do sítio histórico, né? Eu quero dizer o seguinte, para quem quer entrar na área de panificação ou qualquer área, tem uma pessoa que eu fiz um treinamento com ele uma vez, ele disse o seguinte, essa não é frase minha, é frase dele, Paulo Vieira, ele diz o seguinte, que se atalho fosse bom, ele era caminho. E eu peguei essa frase para mim dizendo o seguinte, e eu digo para as pessoas que vêm fazer o treinamento comigo, vêm fazer curso, que se atalho fosse bom, ele era caminho. Então não faça atalho. Então faça o caminho correto. Ele é mais longo, mas você vai chegar com mais perfeição. É mais longo, é mais sofrido. E vai chegar. E às vezes você fazendo um atalho, você pode não chegar. Eu sempre digo o seguinte, às vezes nós temos uma BR aqui, né, em Igaraçu, atravessa pela 101, e tem um canteiro no meio. Às vezes eu vejo muita gente de moto que passa por cima do canteiro e recentemente teve um acidente, né, aqui perto da gente, que a pessoa foi passar e acabou. Então eu digo, se atalho fosse bom, ele era caminho. Então a gente não pode fazer... Vou adotar essa frase, gostei. Não pode fazer o atalho. Então faça o caminho corretamente. Você vai demorar. Quem anda sozinho pode andar mais rápido, mas quem anda junto chega com mais excelência, né? Então acho que isso é importante, você caminhar junto com as pessoas, você vai chegar lá no seu objetivo. E tenha fé em Deus, eu acho que tenha fé em Deus, ore, dobre o joelho no chão, agradeça, peça a Deus que Ele ilumine, que Ele te dê a graça, te dê a força para que você possa criar. Todas as receitas que eu vou criar, eu sempre rezo um Pai Nosso e pensando que quem vai comer aquele produto, que a pessoa vai ingerir, porque é diferente de você colocar uma blusa, uma roupa ou usar uma xícara, você vai ingerir dentro de você. Então sempre oriento aos meus colaboradores que trabalham comigo que a gente tem que fazer um produto
e pensando que lá vai ter, naquela pessoa vai ser Jesus, que vai estar naquela pessoa que vai comer aquele produto. Faça Então, da melhor forma possível. Faça o melhor. Errar, a gente vai errar, sempre. Mas faça o melhor, porque a pessoa sente. Porque quando a gente coloca o amor naquilo que a gente está fazendo, a pessoa vai comer, vai sentir. Eu digo sempre isso. Mesmo que a gente erre o ponto do sal, mas se tem um amor, a pessoa vai comer e vai dizer, hoje ele errou o ponto de sal, mas Ele tentou. mas ele vai comer e não vai, né, dizer que tá. Vai saber que tentou fazer o melhor, né? Então é colocar amor, fazer com amor as coisas, fazer com como é que se diz, com honestidade, procurar não dizer que usa um produto e não, eu vou dizer, eu uso manteiga aqui, mas eu coloco margarina. Não, tem bolacha lá que é feito com margarina, mas os bolos são feitos com manteiga, bolo de rolo, as coisas, então a gente usa os produtos. Ter transparência, ter ética e honestidade, que assim Deus abençoe e a gente vai crescendo cada vez mais. Sempre. Então, gente, foi muito, muito aprendizado aqui essa conversa com o Gugel. Eu fiquei super feliz. Assim, eu conheci um pouco você e conheci mais agora. E já era fã dos produtos, e agora virei seu fã também. Não só dos produtos. Obrigado. Foi muito bom. Então, se o pessoal que está assistindo ainda aí não está seguindo o nosso canal, segue, curte, compartilha, comenta para os amigos e fica de olho aqui, ativa o sininho de notificação, porque sempre quando tiver um bate-papo legal, tão rico, tão produtivo quanto esse, você vai ser notificado. Então fica na paz, tudo de bom, até mais.